Beber uma água. Voltando aqui com a live, quem puder de novo tá entrando. Tá aguardando uns segundinhos aí. Vão tentando aqui também, caso entrar de novo, para eu saber a hora que já tá disponível. Bom, ela entrou. Aí, Carol entrou de novo. Tô convidando aqui. Muito bem. Tá me ouvindo? Agora tô. Legal. Agora não tá. Muito bom. Então, só mais uns segundinhos aí para ver quem vai entrar aí de novo. A Ale entrou. A Ale, a Tainá, que fiéis aqui. Glória a Deus. A gente aqui falando de maternidade, de ensinar, de perseverar, de aprender. Glória a Deus. A mãe da Tainara também, ela tem muitas características parecidas com a minha mãe, né? Que nos ensinou a estudar, a se atualizar, a ser politiqueiro. Que é importante, vai ficar com uma outra bate-hora, bate-canal. É importante a gente entender o contexto das coisas, se socializar, entender, fazer parte, né? Fernando voltando aqui também de novo na live, né? Vai entrando aí, pessoal. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Deixa eu só falar uma coisa enquanto o pessoal está entrando rapidinho. Eu prometo que eu não vou me estender. Eu vou tentar... Olha, a gente precisa entender uma coisa. Jesus morreu há 1987 anos. Faz o cálculo. Ele morreu com 33 anos. 2020 é contado do ano do nascimento dele, não da morte. Então, conta 33 anos. Então, você imagina que são 1987 anos se passaram, né? Tudo bem, a palavra de Deus não passou. Mas você imagina um telefone sem fio. Então, por exemplo, muita coisa nos é dita. Como é que fala aquele negócio, Carol, que falam pra gente, a gente acredita naquele paradigma. Então, tem muitos paradigmas da palavra, que é uma coisa que as pessoas falam e vira verdade. Viram verdade. Não tem como, você entendeu? Vira verdade. Por exemplo, eu me lembro que... Dri, beijo, querida. Vou fazer bolinho de queijo pra você. Aí, o que acontece? Do casamento da pizza. Ah, legal. Então, oi, Dri, tudo bem? Então, eu nunca vou esquecer do seu casamento. Você chegou com um Fusca lindo, seu vestido era da Cinderela, arrasou. E tinha uma escola de canto. Maravilhoso. Continua, desculpa, vai. Não. Então, eu me lembro que quando eu era pequena, agora já passou, mas eu peguei essa fase, onde manga com leite era veneno, mas isso começou, um fazendeiro começou na época da escravidão, porque não queria que o escravo tirasse o leite do gado, eu acredito que era por causa do leite, não por causa da manga, né? E não comesse leite com manga, né? E isso se espalhou. Outros fazendeiros devem também ter, que tinha plantação de manga e tinha gado, e que virou verdade, gente. E isso veio, entre aspas, quando eu era, sei lá, menina, ainda se falava nisso, daí tem gente alguém ainda acredita que manga com leite toxica. Então, aí alguém, glória a Deus, amém, glória a Deus, alguém se tocou e resolveu falar que isso era uma mentira. Mas concorda que alguém foi lá e viu que isso aí era, né? Então, alguém caiu, mas isso já tinha se espalhado. Você entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, eu louvo a Deus hoje para homens de Deus, se bem que não são os de hoje, gente. É que a gente deixou de ver. Porque quando você vê hoje pastores pregando, eles citam servos de Deus pregadores de 1800 e pouco, 1700 e pouco. Então, sempre existiu pregadores falando as coisas certas na palavra, mas é que a gente tem preguiça de procurar. Então, a gente não entende o que aconteceu ao passar do tempo, não é? Então, eu sei que é meio puxar a sardinha para o meu lado, por causa de história, entendeu? Mas você precisa... Paulo, que eu não tenho os versículos aqui, Paulo fala muito sobre isso, e eu, depois na oportunidade, posso até passar. Paulo fala que nós temos que conhecer... nossa era, o nosso século.
Então você precisa entender o que está acontecendo, como que se modificou. Porque eu fiquei com uma curiosidade, por que que saiu da igreja da primitiva e se tornou católica, entendeu? Católica apostólica romana. Eu queria entender essa transição, entendeu? E aí eu entendi a transição, fui buscar. Aliás, essa semana eu continuo entendendo, porque daí eu fui lá para o período medieval estudar de novo a Idade Média, que é onde entrou os anticristo que hoje atuam na nossa vida, entendeu? Hoje, por exemplo, não tenho tanta raiva de Karl Marx, que ele falava que foi o cara que inventou o comunismo, que ele falava que muitos cristãos têm muita raiva dele, que ele fala assim, que a religião é o ópio do povo. Quer dizer, naquela época, ópio devia ser hoje o nosso crack, a nossa cocaína, entendeu? Só que eles vinham num período onde a igreja virou uma organização e massacrou a terra. Então, ele tinha aquele Cristo, louquinho, né? Agora você não sabe que eu estou amando, que eu vou estudar Darwin. Ah, mãe, mas Darwin não foi que inventou que nós não nascemos de Deus? Foi, mas por quê? Porque ele amava a criação e ele via o homem destruindo a criação e ele falava assim, não, esse Deus que eles pregam e eles destroem a criação, não, esse Deus não criou esse homem, porque se Deus criasse esse homem, eles tinham cuidado da criação. E aí ele resolveu provar que essa criação que ele ama tanto foi que criou o homem e que nós merecemos respeitá-la. Meu pai é preto, mas eu não vim de macaco. Você entendeu? Quer dizer, mas se tem uma justificativa, a gente abre brecha para eles, tadinho. Não é assim, filho, é verdade. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente prega, porque a gente dá brecha para o inimigo fazer nascer os anticristos. Por isso que a gente tem que estudar a palavra e pregar certo, para a gente não projetar aí no mundo os anticristos. Então a gente pega a palavra, prega do que a gente acha que entendeu, sem estudar, sem entender. Então nós estamos 1987 anos depois de Cristo, a gente precisa entender o que aconteceu nesses 1987 anos. Quem veio pregando, quem veio ensinando, o que veio ensinando, por que veio ensinando, o que errou no meio do caminho. Então a gente precisa estudar. Desculpa, parei. Pode ir. Tá aprendendo. Não, tá certo. É verdade. Para a gente encerrar, é verdade. A gente precisa aprender, a gente precisa estudar. A palavra de Deus diz o quê? O povo perece por falta de conhecimento. A gente não pode comer qualquer coisa, a gente não pode engolir qualquer coisa, né? Então a gente tem que saber a verdade, aprender, estudar, né? Para a gente poder não ser enganado, para a gente poder ter qualidade de vida, para a gente poder, né, viver melhor em todas as áreas, em todos os âmbitos, né? Quando a gente aprende, a gente não é feito de idiota, né? Eu sempre preguei isso na igreja. Quando você conhece os seus direitos, você vai deixar o governo te fazer de bobo? Não. Ó, a gente ficou sabendo que tinha direito a um auxílio emergencial. Quem não entrou para PT? Quem tinha direito, né? Quem que não entrou lá para tentar o seu? Eu entrei para tentar o meu. Alguns foram negados sem motivo. Você pode recorrer. Quem não recorrer é besta. Tem que ir lá e tem que recorrer porque é um direito seu. Então, quando a gente aprende, né, as coisas, quando a gente tem entendimento, a gente vive melhor, né? A gente erra menos, a gente falha menos, a gente não é enganado. E isso é muito bacana. Isso é muito interessante, isso é muito legal. A gente não pode ouvir qualquer coisa jogada, né, pra gente, de nenhum lugar, de nenhuma religião, de nenhum líder, de nenhum governante, de nenhum tipo de autoridade, de nenhuma pessoa. A gente não tem que comer tudo aquilo que é lançado pra gente comer, né? A gente tem que saber, quando a gente conhece, a gente não é enganado. E essa vai ser a diferença nos últimos dias, né? O conhecimento. Então, o que o inimigo quer fazer? Quer fazer o que ele sempre tentou fazer com a humanidade em todos os anos. Te fazer burro, te fazer besta, te fazer de bobo, né? Fazer com que você não aprenda, né? Então, porque tem uma má qualidade no ensino, na educação. Porque quanto menos você aprender, menos você vai entender, né? Você vai absorver e vai comer qualquer coisa. Então, por que não há um interesse, muitas vezes, de uma boa educação no país? Porque você não sabe ler um texto, você não sabe interpretar, você não sabe se estão te enrolando ou não. Aí você volta num bando de besta. A vida é assim. Se você não aprende,
e as coisas de Deus são muito assim. Então a gente tem que aprender, né? Como dizia o meu amigo Miles Monroe lá, não sei falar o nome dele, mas meu best friend, no céu a gente se vê, né? Deus o levou. Ele tem 1 milhão de ministrações que hoje, quando eu vejo de novo, com um novo entendimento, nossa, meu Deus, ele já fazia parte desse reino, ele já falava isso. E eu fico pensando, como eu não entendi isso antes? E ele tem uma pregação que ele fala só sobre matar a sua ignorância, matar a sua preguiça de aprender. Então, ele é um cara que fica de exemplo para você aí, mãe, né, pai, para todo mundo que está ouvindo, que não interessa o meio que você está inserido, nem aquilo que é imposto sobre a sua vida. Rompe isso, não aceita. Você é capaz, você consegue, você pode aprender, você pode estudar. Ah, eu não gosto de ler, me dá sono. Toma café, fica de pé, põe a barriga na parede gelada, põe gelo na cabeça. Mas fala assim, olha, eu vou ler até entender. Eu vou entender o texto, eu vou aprender, eu vou me esforçar. Nossa, pastora, eu não entendo. Pode procurar, me procura a Carol, procura minha mãe, procura quem você quiser. A gente faz uma conferência, a gente vai te ensinar a ler um texto, interpretar um texto e saber o que você está lendo. Você não vai comer qualquer coisa. Não aceita ser ignorante em nenhuma área da sua vida, sabe? Porque isso é importante para tudo. Vai entender porque a palavra, primeiro porque a palavra que fala, que a gente fala assim, a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer. Romanos é a parte, eu brinco assim, acho que eu jogaria todos fora e ficaria só com o livro de Romanos, porque Romanos fala assim, não vos conformeis com este século. Que século? Com esse espírito maligno deste século que segue o seu entendimento. Mas transformai-vos, não é mudar, é transformar-vos pela renovação da sua mente. Só quando você renova a sua mente é que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ah, eu não entendo. Não entendo porque não pede. Porque a palavra também fala, pede sabedoria, que ele te dá deliberadamente sabedoria. Ai, então a gente peca porque a gente nem lê a escritura. Ah, eu não sei, eu sou burro. Quem falou que você é burro se a Bíblia diz que você não é? Né? A gente é que não procura. Não, e quando você, na palavra, fala assim, que não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar, entendeu? Então a gente tem que ensinar como estudar. Como pescar. Hoje eu vou falar uma coisa para você. Nós temos uma coisa fantástica que se chama Google. Gente, eu não sei mexer em nada, mas eu não quero mais ver. Olha, eu só digito lá o que eu quero, do meu jeito, aparece. Então, por exemplo, só que a gente tem que ter discernimento. Eu queria estudar alguma coisa sobre o cristianismo, que eu estava estudando sobre interpretação de texto, e aí eu comecei a ir mais profundo nas coisas, tal, e eu cheguei lá no feudalismo, e aí veio mostrando toda a parte do feudalismo, eu li rapidinho, né, o feudalismo, e aí vem partes do feudalismo separada que você tecla lá e aparece só sobre aquilo. Aí pôs cristianismo, eu apertei cristianismo, né? E é óbvio, ela põe toda a transição do cristianismo que a gente sabe que é verdade. Só que tem um momento, por exemplo, que ela vai falar da Torá. E ela fala assim, ó, que a Torá, que ela fala do novo evangelho, né, que começou no cristianismo, é o segundo, mas do velho. E aí tem um momento que ela põe assim, fala da Torá, que é o Velho Testamento, e ela fala assim que ela chama de fábula e uma outra coisa assim, mas tipo assim, fábula, vai. E lenda, não sei se é lenda, mas eu sei que uma é fábula. Como começou o mundo. Aquilo não me anula nada do que ela me ensinou. Ela é uma cientista e ela acredita que aquilo é uma fábula. E eu louvo a Deus pela vida dela, por aquele estudo que ela fez do cristianismo, que é uma verdade, entendeu? E só que ela só entende que aquilo que é verdade é uma fábula, mas aquilo não tira toda a qualidade do estudo. Você consegue me entender? Então, a gente precisa aprender a estudar, sabe assim? E o Google é fantástico. Então, eu vejo assim, ó, que a gente... Substituiu o sonolonguinho com força. A Carolina disse que o Google substituiu o solonguinho com força. Né? Ele acha, então, é fácil. E outra coisa, filha, eu também dormia com Bíblia. Nossa, gente, se tem uma pessoa que não lia a Bíblia, que dormia era eu. Mas hoje, o pior que eu vejo assim, eu achava que eu queria educar os meus filhos a gostarem de estudar. Porque estudar era um porre, eu detestava a escola, como todo mundo estuda escola. Então eu achava que eu tinha que ensinar meus filhos a terem prazer de conhecer.
E eu fazia qualquer coisa que eles aprendiam, uma coisa muito legal, entendeu? Então eu tinha, assinava jornal, lia, lembra a folhinha, o estadinho primeiro, e tarará, tarará, entendeu? Sim. Eu fazia isso. Eu me lembro quando o Marco Aurélio, pela primeira vez, chegou em casa, que eu era assinante de jornal, e foi procurar no jornal, que não era a folhinha, nem o estadinho lá, uma reportagem que, por coincidência, né, era uma epidemia, que era o Ebola. E eu fiquei toda orgulhosa, que ele vai lá e pega, né, e lê. Mas por quê? Porque um dia eu comecei a mostrar para ele, porque eu achava que tinha que ter prazer em estudar. Então, a palavra não tem diferença. Você tem que ter prazer. Quando você pega no pique, que você descobre que tudo que te ensinaram não era bem aquilo, não é? Você ensinaram o certo com o fiz errado. Porque tanto é que quando você fala, filha, de repente você vê que tudo estava ali, que o Moro sempre pregou, mas o que? A gente entendia errado. Hoje eu estava lendo, eu leio assim, cada começo de livro tem, não sei se todas as da Joyce Maia, então ela escreve o que aquele livro vai falar sobre. E eu fico assim, nossa, ela está falando aquilo que hoje eu sei, teve sempre aqui, eu nunca entendi isso. Então, é a interpretação do texto. É porque nos ensinaram um dia errado, entendeu? Então, nós temos que... Não por maldade, gente, não é isso. Não é? É porque foram acontecendo nos anos. É o telefone sem fio. Foram acontecendo. E hoje... A gente tem dificuldade de aprender, mas hoje o Senhor já amadureceu, né, o nosso entendimento. Mas eu vou falar... O diabo roubou isso, filha. O diabo roubou isso. Pode orar. Amém. Deixa. A gente tem que fazer a oração, amém? Amém. Pode orar. E, ó, deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu quero te motivar. E se você conhece alguém, tem alguma mulher, alguma mãe, né? Se você tem dificuldades, eu quero te motivar a vencer essas dificuldades. Aí você pode estar pensando assim, nossa, esse papo de hoje maternal foi muito de nerd, né? Nossa, meu Deus! Mas, ó, não limite a sua inteligência, não limite o seu intelecto, não limite a sua capacidade, não limite o seu potencial. Eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus está assim, ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Através de Cristo Jesus, nós somos liberados, né, a viver todas as possibilidades em Deus. Então, assim, nós temos, né, que não é um segredo para ninguém, a dona Virgínia no nosso meio. Então, com mais de 70 anos, uma senhora que não sabia ler nem escrever, mas em compensação, inteligentérrima, uma linha de raciocínio, experiência de vida. Nem eu brinco assim, quando ela começou a estudar, né, após os 70 anos, ela voltou, ela foi para a escola, na verdade, a história de vida dela não permitiu que ela estudasse. Então, mas eu brinco assim que ela ia arrasar na matemática, e realmente ela arrasa na matemática, porque apesar de não saber ler e escrever, ela sabe para quem deve, quanto deve, ter uma memória impecável, né? Íntegra, ali, ó, fiel, sabe quem deve para ela e para quem ela deve, fiel nos seus compromissos, fiel no dízimo, uma mulher incrível, uma mulher fantástica, né? Que nós amamos, e que foi para a escola para aprender, né? E hoje ela já está lendo frases, né? Então isso é uma vitória. Mas quando ela não sabia ainda, e ela voltou a estudar porque ela conheceu o Senhor Jesus. E a Bíblia. E a sede de ler a Bíblia, entrou no coração dela. Então, quer dizer, e ela está arrasando. E eu até falo para os meus alunos, eu falo, e é uma realidade, existem algumas coisas na vida do ser humano que são muito difíceis, né? Na evolução. A primeira é aprender a falar. Isso exige um esforço além do normal para o ser humano. E a segunda é ser alfabetizado. Exige um outro esforço sobrenatural. Então, quando alguém fala para mim, assim, quando a gente vem estudar e fala, não consigo, eu falo, é mentira. Porque o seu cérebro faz 2 esforços, assim, extras. É para falar e ler e escrever. Então, queridos, se você já fala, você vai aprender a ler e escrever. Se você já sabe ler e escrever, eu vou te ensinar qualquer coisa. Então, assim, não tem um aluno meu que eu permito pensar que é incapaz, porque eu não acredito realmente nisso, né? Então, assim, ela depois de 70 anos, linda, querida, cheirosa, mostrem a live para ela. Ela é um exemplo de superação, né?
Então, eu quero deixar isso no seu coração, né? Para todas as mães, para todas as mulheres, para todas as avós, para todos aqueles que pensam que não são capazes de aprender. Isso não é uma verdade. E o Senhor é aquele que te capacita, se esforça, né? E não deixa o cansaço te vencer. Supere isso, porque você vai conseguir. E quando você conseguir isso, você vai poder refletir isso e transmitir isso para todo aquele que você ama, viu? Então, que Deus abençoe todas as mães, viu? Obrigada, mãe, por estar aqui com a gente. Você é um exemplo de perseverança, superação, inteligência. Já falei, eu lembro quando eu era mais nova, que eu olhava assim para minha mãe, eu achava que ela era a mulher mais inteligente que existia no mundo. Assim, demorou muitos anos ainda, né? Porque filho é arrogante, né? Filho aprende uma coisa nova na escola, já sabe mais que a mãe, não é assim? Tudo que ele aprende, que a mãe tem dificuldade de acompanhar ele na escola, o filho já acha que sabe mais que os professores sabem, mas dá uma desprezada na mãe. A maioria dos filhos tem essa fase. Então, eu lembro que eu demorei muitos anos. Eu já era adolescente, já estava no ensino médio, e eu ainda olhava para minha mãe e falava assim, nossa, minha mãe é muito inteligente, né? E é legal porque isso é genético, porque eu também olhava para minha avó, para a mãe da minha mãe, e eu ainda acho, meu Deus, que mulher inteligente, que mulher fora do seu tempo, né? Ela era uma mulher fora da casinha, ela era uma mulher atemporal. Se fizessem um filme, uma série com ela seria uma Joana Dark, ela seria uma mulher totalmente fora do seu tempo, para as coisas bem pensadas e mal pensadas. Ela era uma mulher ela era N com E. Ela era N com E, olha, porque a minha avó, ela era extremamente inteligente, tanto que ela lia. Tudo que ela lia, ela tinha um potencial de aprender. Eu falo que a minha avó, ela já foi professora, ela foi assistente social, ela foi médica por tabela. A minha avó foi tudo de bom. É manicure, sei lá, mas que minha avó foi queijeira, já foi mãe, já foi vó. Ela era maravilhosa, né? Investigadora criminal, escondia a minha avó BO, alimentava a gente em cativeiro. Nossa, verdade, minha avó levou queijo para sequestrador sem saber que tinha sequestrado. A minha avó já me fez perseguir marido. Gente, a minha avó era uma aventura em pessoa. A minha avó foi uma mulher maravilhosa, extremamente inteligente, né? E graças a Deus, a minha mãe também é uma mulher muito inteligente. Então, assim, e nos ensinou a desenvolver o nosso chamado, porque foi como o pai falou hoje de manhã. Ela morreu pela cruz dela de ajudar e nos ensinou a desenvolver. A gente fez curso de capelania involuntário com ela. A minha avó é terrível. Eu acho assim, ó, um dos maiores papéis que uma mãe tem é levar o filho a desenvolver o seu chamado em Deus, né? E tem muitas mulheres que são chamadas para muitas coisas, além da maternidade, né? E se destacam por muitas coisas, né? Eu vejo a Ana Paula Valadão, ela tem um chamado lindo, minha mãe também. Muitas mulheres, né, têm um chamado maravilhoso e também são mães. Mas se eu pudesse falar assim, da minha mãe, eu falaria que o maior chamado da vida dela é ser mãe. E todos os outros complementam, né? Então, eu acho que a maior cruz dela, que ela morreria mesmo, é por essa maternidade, né? Então, assim, o maior legado dela é realmente ensinar, é cuidar, é amar. Tanto que um dom da vida da minha mãe é o amor, né? É amar. Então, as pessoas que se aproximam da minha mãe, muitos são órfãos de pais vivos, órfãos de pais mortos, e podem se sentir amados e filhos, né? Porque ela tem esse chamado. Então, assim, foi a mulher perfeita para fazer a live de hoje, para deixar algo no seu coração, né? Então, quero te dizer, mãe, que você é um exemplo, não só para nós, os teus filhos, para mim, para Carol, para o Marco, para a Marina, para a Elaine, mas para todos os filhos espirituais da igreja, os amigos, né? Nossos primos, nossos queridos, né? Todos aqueles que te cercam. Eu posso dizer assim que toda mãe que precisar de um conselho,
pode te procurar, porque você é uma mulher de Deus altamente habilitada, com autoridade para ensinar, para aconselhar, né? Eu quero que digam assim para nós, eu quero que um dia olhem para os meus filhos e se tem 2 Timóteo 1, né? Olha, eu vejo em vocês a fé da sua avó Rosineide, da sua mãe Lília. Eu vejo essa fé viva em você, como Paulo disse para Timóteo, né? Da sua mãe, da sua avó. Eu quero que essa genética se estendam, né? Para os nossos legados, e que os filhos dos meus filhos também, né? Assim como a gente cita, né? O legado da minha avó, eles possam citar o seu legado e amanhã o meu legado, ainda que a gente teve erros e acertos, né? O mais lindo é que quando a gente acerta, o Senhor Jesus vem, apaga as nossas falhas e marca, né? Com a verdade dele. Isso fala mais do que os nossos erros, né? E mais do que a gente falhou, fiquem, né, as marcas dos nossos acertos. Que a gente errou por amor, né? Porque a gente acreditava, né? Meu filho falou assim, mãe, você fala com muita convicção o que é certo e o que é errado. Porque as pessoas acreditam. Mas por quê? Porque você acredita naquilo. Mas hoje o Senhor tem nos ensinado o que é certo. Então, aquilo que eu ensinei um dia que foi errado, eu sei que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Eu falei como mãe. Porque eu estava assistindo até o seriado da Amy mesmo, e uma professora que queria ser mãe não tinha, ela falava assim, que os alunos, ela podia errar e acertar que eles iam embora, queriam outros, mas como mãe, como que ela ia fazer? Porque é uma experiência única, você é mãe daquele filho só aquela vez. E a gente erra, a gente também aprende com a maternidade. Então, todos os erros e todos os acertos, né? Deus não perde nada. Então, aonde a gente falhou, que o Senhor fortaleça, né, os nossos filhos, né? Eu sei que o Senhor, por muito tempo, estava se culpando, pedindo perdão, uma época, ai, pelo amor de Deus, peço perdão, mãe. Que palhaçada, né? Porque ela descobria que tinha perdão. E já tinha passado, e no coração da mãe, né, dói mais que do filho, né? O filho passa, mas a mãe fica latejando aquilo, né? Hoje eu sou mãe, eu entendo, né? Mas que os nossos filhos, né? Assim como hoje eu tenho a maturidade de olhar, os meus filhos também possam ter a mesma maturidade, os filhos dos meus filhos. Entendam que a gente também, como mãe, erra, falha. Porque a gente está vivendo aquela experiência, né? E por mais que a gente receba conselhos, a prática, né? Não é tão fácil assim, né? É difícil, né? Hoje, então, minha mãe, com muito mais maturidade, ela ainda olha para mim e ainda me acha um cabeção. Eu olho hoje para tudo que acho eles um cabeção. Mas amanhã, né, então, eu vou ter o olhar dela e ela sempre vai me achar um cabeção, porque ela vai ser mais velha do que eu, né? Então, a mesma paciência que ela pede para mim, para os meus filhos, eu peço para ela comigo também, né? Porque eu também estou vivendo pela primeira vez aquela fase, né? Porque ela cobra de mim demais como mãe, né? E ela briga comigo, igual eu... Gente, é muito engraçado, vou falar aqui. Ela briga comigo ainda como se tivesse 10 anos. Do mesmo jeito que eu brigo com os meus filhos dois, e ela briga comigo porque eu brigo com eles, mas ela tá brigando comigo igualzinho. Então, ou seja, ela é a mesma e eu sou a mesma. E eu não tenho que tomar bem e tomar mal, não. Mas a gente tem que trabalhar nessa área aí, hein? Você só com saúde aqui interna. Eu até mostrei pro meu filho, olha aqui, ó, sua avó que te defende. Eu queria pagar um negócio pra ela, ela falou não. E eu falei assim, por que não, mãe? E ela disse, porque eu sou a mãe, não te deu satisfação. Quase isso, né? Não te interessa, não preciso te explicar. Falei, não, e acabou. Aí, ó, aqui, ó. A avó que você idolatra e joga aqui na minha cara, que eu tenho que ouvir para não falar assim com você, ó. Perdeu a moral aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, gente, é assim. Nós somos mães, né? E cada filho é um filho. E quando a gente descobre o jeitinho mais ou menos da manha de um, vem o outro, meu Deus. Lembro quando a Malu nasceu, eu falei, meu Deus, ela é tão diferente do Leonardo, eu estava acabando de descobrir a pegada dele, ainda não peguei direito, chegou outra diferente. E depois eu pensei, nossa, agora eu tô experiente, fui mãe velha, né? Chegou a Valentina, 1000 anos depois, a bicha é uma mistura de Leonardo com Maria Luísa, me faz de tonta, não sei se eu fiquei mole e fiquei velha, sei lá. É outra, totalmente diferente.
é um mix, não sei dizer o que é aquilo, mas assim, é tudo novo, é tudo bom, e são os nossos maiores tesouros, né? Eu fico olhando aqui para minha mãe, é muito legal, porque ela olha para mim como mulher de apaixonada, depois você revê a sua live e olha para você como você me olha. É muito legal, estou me sentindo poderosa, porque eu não vou encontrar na Terra um olhar melhor do que esse. Amém. Né? Então, eu também olho assim para os meus filhos, que eles possam ver que tudo é por amor, né? Então, eu vou te convidar, como todos mimados. Os meus filhos mimados. Os meus também não. Os meus netos jamais. Os meus netos. Os meus netos jamais. Jamais. Que isso? Eles não são mimados. Eles têm um grande chamado em Deus, né? No dia eu estava arrasada. A Glaucia tá aí. Eu estava arrasada, né? A gente liga para as amigas para desabafar, né? Ai, meu Deus, não sei o que fazer. Eu tô cansada, a Glaucia, que é a quarentena. Coitada, né? A Glaucia é os ouvidos aí da minha vida. Não sei o que lá. Aí ela, pra me consolar, né? Ela tem sempre uma palavra motivadora pra mim. Aí ela falou assim, não, Iris, você tem que entender. Na sua casa é muita águia. É muito cacique para pouco índio. É muito espírito de liderança. Então, meus filhos não são mimados, entendeu? Eles são líderes como é que fala? Em desenvolvimento, entendeu? Calma, gente, eles já vão assumir o seu chamado. A gente está trabalhando. Na fundação eu tinha muitos assim. Geralmente eram os meus alunos que lideravam as rebeliões. Olha, os alunos da Fundação Casa. Não, meus filhos não vão para a Fundação Casa. Porque se um dia eles pensarem em chegar lá, eu arregaço eles antes, né? A polícia ia me amar, porque eu ia arrebentar eles antes da polícia chegar. Né? Por amor, nós não vamos precisar. Amém, queridos? A gente se estendeu nessa live do Dia das Mães, mas eu amei o bate-papo, amei te ouvir, mãe, amei aprender com você, amei o seu exemplo, né, de superação, de motivação. Eu creio que você tem a melhor herança da minha avó. Você vai aprender até o seu último suspiro. Mas claro que você vai viver muito mais, que infelizmente minha avó faleceu cedo, mas você vai viver muitos anos na Terra. Viu? Porque a honra faz parte desse legado, você honrou os seus pais e honra ainda até a memória deles, né? Então, uma coisa que você tem na sua vida, eu sei que Deus vai te honrar, né, com o nosso amor, com o nosso sacrifício, com a nossa honra, porque você sempre honrou seus pais, sempre cuidou da sua mãe, os defeitos dela, os traumas dela, que ela passou, foi lindo como o amor do Senhor realmente cobre uma multidão de pecados, você passou por cima e para nós sempre foi um exemplo, né? Então, quando muitos acusavam os defeitos e as falhas da sua mãe, tinham até dificuldade, né, de amá-la, você não. Você e o meu pai são exemplos de amor, de cuidado, de superação, que veio dela mesmo. Então, assim, o que eu fico feliz? Independente dos erros, o que ela tinha de melhor, Deus nunca deixou faltar para os dias dela. Porque ela teve família, ela teve amor, ela teve cuidado, ela teve correria, ela teve motorista, ela teve de tudo, né? E você também vai ter, assim, as coisas boas dela, eu vejo em você, né? Então, você mesmo gostaria que seus netos tivessem... né? Você mesmo gostaria que os seus netos falassem de você com essas memórias, do jeito que a gente fala da avó, né? Pode ter certeza que você está gerando essas memórias, né? E no coração dos seus filhos o amor e a gratidão, né? Então, assim como Jesus olhava para Maria, Maria deu um destino para Jesus, né? Ensinou, mãe, pode se sentir uma Maria, você está habilitada para ministrar essa palavra, porque você nos levou ao nosso chamado, à nossa cruz, ao nosso legado, e você muitas vezes puxou o freio e deu o start, vai, né? Agora vai. A gente sabe que como os filhos, você sempre vai ser nossa maior intercessora, é nossa maior fã, né? E que os meus filhos também tenham isso de mim, que eu levo também
esse legado, esse chamado, né? Essa cruz não com peso, mas com amor mesmo, com paixão, né? Amém. E que Deus abençoe, te fortaleça, te renove. Você represente todas as mães, não só da igreja, mas da face da terra, né? Se sinta amada, se sinta querida, se sinta honrada, né? Foi uma delícia fazer essa live e aprender. Amém? E agora Amém. vamos orar. Amém? Pode orar. Vamos orar por todos Amém. aqueles que precisam. Então, por favor, hoje você é quem vai orar, tá bom? Não, você ora. Não, ora, você ora. Nossos convidados são assim, eles começam a oração e se a gente achar necessidade, a gente completa. A Carol tá aí do seu lado também. Qualquer coisa a gente vai aí complementando a oração, dá aquela esticadinha e puxa aí a oração também. Tá bom? Amém. Amém. Que a gente vai filmar isso. Vamos orar. Amém. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor Jesus amado, diante de Ti, Pai. Para colocar, Senhor Jesus amado, os pedidos dos nossos corações, Senhor Jesus amado. Queremos colocar diante de Ti, Pai, a causa, Senhor Jesus, de estarmos hoje fazendo essa live, Pai. Senhor Jesus amado, é sobre a pandemia, Pai. Pai, eu sei, Senhor, que tudo que está aí, Senhor, é, Pai, porque Tu permitiste, Senhor. Porque, Senhor Jesus amado, não perde nada, Senhor. Pai, Tu está aí nessa quarentena, Senhor. Eu sei que Tu está criando, Senhor Jesus amado, ceifeiros, Pai. Porque estamos trancados, buscando, lendo, aprendendo, compartilhando, Senhor Jesus amado. Eu sei, Senhor, que tudo isso é propósito Teu, Pai. Mas, Pai, independente disso, Senhor Jesus amado, cuida daqueles que estão lá fora, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor Jesus amado, colhendo do Teu fruto, Senhor, para interceder por aqueles, Senhor, que estão lá, na área de frente, Senhor Jesus amado, combatendo isso, Senhor. Quero colocar diante de Ti, Senhor, todos os profissionais da área da saúde, Senhor. Os médicos, Senhor Jesus amado, a enfermagem, os técnicos, Senhor, os auxiliares, Pai, os motoristas de ambulância, Senhor, Pai, as pessoas que cuidam das limpezas dos hospitais, Senhor Jesus amado, oh Pai eterno, os bombeiros, os socorristas, Senhor Jesus, oh Pai amado, tenha misericórdia, Senhor, cubra eles com o Teu sangue, reveste eles, Senhor Jesus amado, com o sangue do Cordeiro, Pai, paralisando essa, Senhor Jesus, essa doença neles, Senhor Jesus. Por favor, Pai, sê com os familiares de cada um, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, aqueles, Senhor, que trabalham, Senhor Jesus Maria, ainda tem que voltar para sua casa, Senhor, porque não puderam ficar num lugar apartado da sua família, Pai. Proteja a família de cada um deles, Pai. Por favor, Senhor. Pai, mãe, filhos, marido, esposa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós temos muita gente na frente de trabalho, Pai, eu tenho a minha nora, Senhor Jesus amado, cuida dela, Senhor Jesus. Pai, continua dando sabedoria, amor, Senhor Jesus, por estar naquele lugar, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai querido, sê com ela, Pai, sê com o meu neto, sê com o meu filho, Senhor, os protegendo também, Senhor Jesus. Oh, Pai, tem tantos, Senhor Jesus amado, amigos de cada uma das pessoas aqui, Pai, a Alessandra, Pai, a Nancy, Senhor Jesus amado, oh Pai, a Carol, o marido dela, Pai, o Wagner, o irmão do Wagner, porque a família inteira é médica, Pai, oh Pai Santo, Pai querido, vai cuidando, vai na frente, Pai, oh Pai, cuida, Senhor Jesus amado, de todos eles, Senhor, sê com o nosso governo, Senhor Jesus amado, com as medidas, Senhor Jesus, oh Pai eterno, Pai querido, não queremos julgar ninguém, Senhor Jesus, mas Pai, dê sabedoria, Senhor Jesus amado, Pai, que a gente tem visto, Senhor, Senhor Jesus amado, é que eles têm usado, Pai, a pandemia na política, e a pandemia, Senhor Jesus amado, porque muitos políticos, Pai, estão usando o Teu nome, Pai, tem misericórdia, Senhor Jesus amado, tem misericórdia, porque ainda assim, Senhor Jesus, eu creio, Pai, que eles acham que estão Te usando, mas o Senhor ainda está usando eles, Senhor. Então, Pai, eu Te louvo por isso, Senhor Jesus amado, dê sabedoria a eles, vá à frente, Senhor Jesus. Oh, Pai, cuida da Tua igreja na face da terra, Pai, dê recursos, Senhor, dê recursos, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, continuar pagando aluguel, Senhor, as despesas de água, de luz, Senhor Jesus amado, tem misericórdia, Pai, provém dos Teus filhos, Senhor Jesus amado, o pão de cada dia, Senhor, porque nós sabemos que a economia está difícil, Pai, mas, Senhor, não deixa faltar o pão
de cada dia, em cada lar, Senhor Jesus amado, que nós saibamos, Senhor Jesus amado, não só repartir, Senhor, mas dizer se nós estamos com necessidade, Pai, nos tira o orgulho, Pai, para dizer, pedir socorro, Senhor Jesus, porque nós somos, Senhor, irmãos, Pai, estamos aí, Senhor Jesus amado, para suprir e ser supridos, Senhor, pela Tua igreja, Pai, Pai Santo, Pai querido, eu te louvo, Senhor, por esse tempo, Pai, te louvo pela minha família, Senhor, quero colocar diante de Ti as mães, Senhor, de toda a face da terra, Pai, nos dê sabedoria, Senhor Jesus amado, para criarmos Cristo nesta terra, Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe todo mundo. Cadê, Leandro? Você vai fazer um louvor aqui para encerrar? O Lei vai fazer um louvor aqui para encerrar. Oi, pai. O pai tá ali atrás. Ai, Fernando, obrigado. Eu recebi um monte de Feliz Dia das Mães, te amo, amo todo mundo que escreveu, tá bom? Que foi passando, não deu pra gente falar. Só para dizer que agora vão ter que caminhar um pouco mais para ver essa mãe aqui, né? Gente, eu quero avisar a igreja. Não pode avisar ainda? Não sei. Então o pai não pode, quer é uma decisão tomada, não pode? Tá bom, pode. depois a gente... A gente não sabe ainda. Como não sabe? Vamos esperar um pouquinho para dar... Tá bom. Amém, amém. Mas não vou falar isso daí, mas não. com certeza, ué. Não, Eu quero agradecer a Tamires, que está aí online e está me ajudando nessa busca que ela... Tamires, linda. Tamires não pode ver um... Já abençoe, Tamires. Tá gravidinha, glória a Deus. Está me ajudando na caça à residência. Legal. O Lê chegou aqui então, ele vai fazer aqui um louvor, amém? E a gente encerra essa live. Agradecer cada um que participou, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ó, o Daniel, já deu spoiler, continua. Aqui a Gláucia. Toda minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. E é um prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir te conhecer. É tudo que eu quero na minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Nem ao prazer de te adorar. Dias vêm,
minhas mãos. Ninguém vê o coração, só aumenta o desejo de encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar, podes fazer tudo que tens que fazer. Quero ser teu coração, te conhecer e conseguir te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e conseguir te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Quem chegou atrasado, volta na live para ver desde o começo, que vale a pena, Obrigada. amém? Ouçam aí, Beijo. aprendam em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, mãe. Estamos muito distantes. Deus Tchau. abençoe, Beijo. gente. Até amanhã, às 6 horas, live com a pastora Carol. Amém? Tá certo? Ela é a chefe das lives. Deus abençoe, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Paz.